Então, prazer, Karina. A gente está fazendo um bate-papo com professores que, na verdade, foi feito uma pesquisa, uma enquete, né? De professores que se destacam, e você foi uma das que foi indicada. Então, E fiquei muito feliz. eu imagino. A gente também ficou muito feliz de poder trazer a tua experiência aqui para apresentar para outros professores, para que seja uma inspiração, né? Para que eles possam ver como que se constrói uma trajetória. Então vamos lá. Está começando, vou dar boa noite para quem está entrando, dizer que a gente vai ficar essa uma horinha aqui, que vocês podem mandar perguntas que eu vou tentar acompanhar aqui e posso passar as perguntas para a Karine à medida que a gente vai batendo esse nosso papo, certo? Então, Karine, vamos lá, vamos pedir para que você, para começar, se você poderia nos contar quem é a Karine, professora. Conta pra gente. Boa noite. Em primeiro lugar, eu estou realmente muito feliz. O som está saindo bom. Tá tudo ótimo. Para Ah, mim, pelo beleza. menos, tá. Aí o Dá, pessoal vai dá aquela, dizendo, vai dando um joinha dizendo que tá tudo bem. beleza, dá aquela insegurança quando a gente começa a falar, né? Essa preocupação de que tudo vai dar certo. Então, eu sempre eu vou me apresentar aqui como eu costumo me apresentar para as minhas alunas lá no magistério, né? Eu sou a Karine, moro aqui em Porto Alegre, sou mãe de duas meninas, a Lívia e a Clara, e sou casada com o Paulo, o paulista. As minhas alunas sempre sabem que eu me refiro ao meu esposo assim. Na educação, eu fui escolhida pela educação, né? Eu costumo dizer isso porque eu não ingressei na educação por uma escolha, até porque eu era muito nova. Eu fui uma aluna precoce, quis desde muito pequena. Eu lembro de pequena, na década de 80 ainda, eu lembro de pedir para o meu pai, para minha mãe, para que eu pudesse entrar numa escola que tinha aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Era uma escola infantil. Só que não era comum as crianças frequentarem a escola. E aí eu acho que os meus pais, eles eram muito jovens, eles entenderam que eu queria estudar e me matricularam com 5 anos de idade no ensino fundamental, né, no que seria hoje o segundo ano do fundamental, uma primeira série. E aí eu costumo brincar com as minhas alunas, dizendo que por vingança, então, eu passo o resto da minha vida na sala de educação infantil, porque o que eu queria mesmo era educação infantil, então me vingo do mundo que conspirou contra mim naquele tempo. E eu E o que eu fiz? A minha trajetória, ela correu no ensino fundamental muito rapidamente, assim, e quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai, eu acho que ele foi muito sábio, assim, nessa percepção, ele acabou me indicando para fazer magistério, mas eu não queria de jeito nenhum, tinha 13 anos de idade, né? Então, o que aconteceu foi que eu entrei muito jovem e não tinha maturidade naquela época de, de entender o que da complexidade que é o ato de educar. Assim que eu me formei, eu acabei indo trabalhar numa escola infantil e como eu não tinha maturidade, eu tinha 17 anos de idade, né? Eu estou contando uma história de 31 anos atrás. Eu acabei indo trabalhar numa escola de educação infantil sem maturidade nenhuma. Fiquei 2 anos e quase 3 nessa escola. E aí eu acabei percebendo que não era aquilo que eu queria para mim. E acabei deixando a educação por um tempo. Mas a minha família sempre percebeu, né? As pessoas mais velhas, normalmente, elas têm mais essa visão da vida, ela era mais, é mais ampla, né? E eu lembro de um tio me convencer a prestar o meu primeiro concurso público, que foi para a Prefeitura de Gravataí, e aí foi nessa época também que eu ingressei na Prefeitura de Gravataí e ingressei na faculdade também. E aí, a partir dos estudos universitários, é que eu comecei na faculdade de pedagogia, e é que eu começo a perceber dessa mini maturidade. Para mim, tu travou um pouquinho, Karine.
Oi, Karine. Acho que a Karine travou. Essas coisas. Oi, Karine, tu caiu? Ela deu um oi ali. Para nós aqui, tu travou. Essas coisas de tecnologia. Ela caiu. Vamos esperar ver se ela volta, gente, para ela continuar nos contando dessa trajetória dela. Que eu até vou comentar desse pouco que ela falou, né? Gente, 13 anos, né? Fazer uma escolha. E, claro, ela fez uma escolha por um curso profissionalizante. Me dei conta que eu também, porque ela começou a trabalhar com 17, eu comecei a trabalhar com 16. E também comecei a dar aula para uma turma de educação infantil com 16 anos, quando eu estava no segundo ano. Oi, Karine, tu consegue entrar? Tu consegue apertar, tentar pedir para entrar, ver se a gente consegue te convidar. Para mim não aparece onde solicitar, Gabi. Não sei se aparece para ela. Ah, ali Oi, voltou. Oi, oba. caiu, né? Peço desculpas. Eu Eu não estava sei em comentando que aqui com o pessoal como. Eu já vou te situar. Eu estava comentando assim que com 13 anos, né, fazer sim. uma escolha por um curso que é Não, profissionalizante. Eu também fiz isso. Eu estava contando que a minha primeira turma de educação infantil tinha 16 anos. Eu estava no segundo ano do magistério e já fui trabalhar, né? Então, que loucura que era isso, né? A gente olha hoje para os é, jovens e fica pensando. eu Mas vai peço lá, tu desculpas. estava na universidade, quando tu Na chegou lá. universidade, sim, e daí na universidade eu começo a perceber que era imaturidade minha, que eu começo a revisitar tudo aquilo que eu havia aprendido no magistério e começo a perceber que aquelas crianças da primeira turma que eu trabalhei, elas apresentavam características que são do desenvolvimento infantil, mas que na verdade, precisava a, repensar o meu papel como professora, né? Nesse período também eu acabei mudando para São Paulo, acabei saindo da faculdade aqui, concluí os meus estudos em São Paulo, acabei exonerando da prefeitura de Gravataí e concursei, passei na prefeitura de Santos, que era a cidade que eu morava, e lá na Prefeitura de Santos eu dou continuidade aos meus estudos em pedagogia e eu costumo dizer, né, da importância do papel do professor na vida da gente. Eu tive uma professora de fundamentos da educação infantil, a professora Selma, que ela trazia esse olhar, essa perspectiva que eu começava a perceber aqui, enquanto eu fazia faculdade aqui, ela trazia tudo isso para a gente na nossa turma. Voltou. Oi, gente, que dificuldade, nunca acontece isso. Ah, mas a internet, assim, Tá tu agora tá mais perto do teu roteador? embaixo do roteador e todo mundo da família saiu da internet. Então, tem que dar certo. Tá me lembrando do tempo da pandemia, só que naquele tempo eu dava aula pela internet para as minhas alunas do magistério, do normal, e quando caía eu começava a chorar, porque eu ficava muito ansiosa, né? Mas agora tem tanta gente aqui na live que eu não posso chorar, Ah, não vai senão chorar. Vai nos vou contar a tua passar história vergonha. linda. Continua nos contando a tua história linda. Vamos lá. Então, como eu dizia, a professora Selma mudou a minha vida, a minha trajetória, porque foi com ela que eu acabei decidindo que a educação infantil era a minha área de aprendizagem, né? Nesse momento, então, eu já lá com a vida feita em São Paulo e tudo mais, acabei comprando, em parceria com meu esposo, uma escola de educação infantil. Nesse momento, eu começo a conhecer a pedagogia de projetos, né? Isso era no começo dos anos 2000, final da década de 90, assim. E aí eu começo a trabalhar na escola que eu era proprietária junto com meu esposo com a abordagem de projetos, mas ainda assim, experimentando, vivenciando, aprendendo muito, porque agora, olhando para trás, eu entendo que aquilo era um engatinhar, assim, nem era projeto, né? O que acontece? Nesse meio tempo a gente teve a nossa filha mais velha e
Aí eu só peço, guria, se cortar de novo, vocês me avisam, tá? Que eu tô agora ansiosa. E Não, aí, fica tá tudo bem. bom. E aí, quando eu tenho a minha filha mais velha, eu começo a enxergar a educação também por uma outra perspectiva, né? Que é esse olhar da mãe. E começo a perceber a importância do acolhimento meu enquanto profissional da educação infantil para com as crianças, né? Então eu começo a aliar toda a teoria que eu aprendi lá no magistério, amadureci durante a faculdade e começo a, a traduzir isso e compreender como as mães das minhas crianças se sentem. E aí, nesse momento, né, no começo dos anos 2000 ali, quando a minha filha mais velha nasceu, é que eu começo a perceber a importância do acolhimento para com as famílias. Porque antes eu pensava assim, eu costumo dizer, a criança ia adaptar. Eu sempre fui muito afetiva com as minhas crianças, mas eu pensava assim, por que a mãe está ali no portão, angustiada, né? Eu não entendia da angústia da mãe. E foi a chegada da minha primeira filha e depois com a segunda filha que eu acabo percebendo a importância de trazer quando eu falo a mãe, eu estou falando da família para dentro da escola e começo a trabalhar muito em parceria com as minhas famílias, né? A gente acabou optando, meu esposo, eu, em virmos morar aqui no Rio Grande do Sul, né? Então ele veio, ele é lá de São Paulo, ele veio, eu retornei para o Rio Grande do Sul e aqui eu ingresso em duas prefeituras. Primeiro em Cachoeirinha, quando a minha segunda filha nasce, eu acabo exonerando de Cachoeirinha e fico só em Porto Alegre, porque aqui eu fiz o concurso que eu projetei desde sempre estar na prefeitura de Porto Alegre, né? Porque eu sabia de todos os contextos pedagógicos que já aconteciam aqui, os profissionais que eu respeito muito, muitos desses profissionais, da história da educação de Porto Alegre, da educação infantil de Porto Alegre, que é a minha área de concurso, eu respeito muito essa história. E foi por isso que eu acabei optando por ficar aqui, né? E ingresso em 2011 na Prefeitura de Porto Alegre, que eu estou até hoje. Na Prefeitura de Porto Alegre, a minha maior experiência, eu estou há 10 anos numa escola aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que é a maior escola do município, a Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha. Escola essa que eu sou apaixonada, né? Eu ingresso nessa escola como professora de jardim. Eu não tinha nenhum parceiro, nem professor paralelo, né? Era a turma, na época eram 25 crianças e eu. As crianças especiais, elas não contavam, como hoje em dia contam, como duas crianças, né? Não havia redução de turma. E aí, nessa caminhada aqui na Prefeitura de Porto Alegre, já conhecia, já tinha estudado bastante com projetos. A escola que eu trabalho, em especial, a gente tem um grupo profissional, né, que eu admiro e que eu respeito muito. É uma escola muito engajada com a abordagem de projetos que vão desde a educação infantil, e como ela é a maior, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o pós-médio com o curso normal. Então, a gente trabalha muito com projetos, né? De toda a minha trajetória na educação, é a primeira vez que eu trabalho numa escola onde a abordagem de projetos e de pesquisa, ela é tão aprofundada, assim, ela é uma proposta de escola, né? E isso faz com que eu me identifique muito. Eu também tenho a felicidade de, bom, eu comecei como professora, em 2015 eu fui convidada a assumir turmas do magistério, do curso normal, então eu trabalhei por algum tempo ministrando as aulas à noite, o magistério é o grupo que eu continuo até hoje, e como prof de educação infantil, porque eu sempre quis estar nesses dois mundos. O nosso magistério, ele é para formação de professores de educação infantil, e eu não consigo compreender a minha prática de professora, né, de formadora dos futuros professores, sem ter esse contato com o mundo da infantil também. E aí eu fiquei nesses dois mundos, fui professora de jardim, fui professora, na prefeitura a gente chama de educador itinerante. Então eu trabalhava em todas as turmas ao mesmo tempo, quando as professoras saem em seus períodos de planejamento. Trabalhei com arte também,
durante um período menor, e mais atualmente eu fui convidada a assumir a supervisão da educação infantil. E aí eu saio de sala de aula e fico com o magistério à noite, onde eu trabalho com a disciplina de projetos, né, e a supervisão de estágio, e também durante o dia como coordenadora da educação infantil. Essa, assim, resumidamente, né? Eu ficaria horas contando aqui, mas essa é a minha trajetória, né? Minha caminhada nesses anos todos. Pena que teve as pausas. Não, mas tá tudo bem. A gente tem aqui, então, muitas fãs da Karine, Ah, né? Elogiando o trabalho. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Então, eu acho que a outra coisa que eu ia te perguntar, e aí a gente pode comentar um pouco mais, era como que tu constituiu, né, a tua professoralidade, né, até chegar nesse momento. E acho que tu foi falando um pouco, né, da questão dos projetos, da pedagogia de projetos, como isso foi, né, a fonte que tu bebeu e que tu te encantou. E assim, eu super me identifico com o que tu conta aqui, porque eu lembro quando a pedagogia de projetos surgiu, tinha uma certa resistência do ensino fundamental e toda uma dificuldade de entender o currículo e o projeto e como que ia ser. E na época eu era professora de pedagogia na UDESC, em Florianópolis, ah, e eu orientava projetos no ensino fundamental. Eu era professora do estágio de ensino fundamental e não da educação infantil. E era uma grande dificuldade que a gente tinha, a gente estudava muito e tinha muita barreira. E eu via que aquilo na educação infantil começava a fluir. Parecia que tinha todo um sentido para a educação infantil, a ideia dos projetos, né? E depois, enfim, a gente foi bebendo de outras fontes que foram também dando mais corpo para esse trabalho. Eu queria que tu contasse, então, isso. Que outras fontes te chegaram? Como que tu foi incrementando o teu trabalho, teus estudos com a infância? E como tu falou, né? Tu bebe lá da infância e vai lá e começa e usa como inspiração para a formação, né? sim. E aí a Gabriela pergunta aqui, fiquei curiosa para saber as mudanças na concepção de projetos desde o início até agora. Ah, ótimo, excelente, vamos lá. Beleza. Então, quando eu começo a trabalhar com projetos, né, eu vou lá na origem e aí eu começo a estudar projetos e logo assim, no começo eu ia pelo tato mesmo, né? Eu sabia, eu costumo dizer agora, quando eu olho para trás, eu via que aquilo não era projeto. Então, eu trabalhava a identidade, eu procurava literaturas naquele sentido, organizava literatura, uma historinha de vídeo, alguma coisa assim. Não era um projeto. O que acontece? Quando eu descubro Fernando Hernandes, né, é a primeira vez que eu e começo a realizar leituras em cima de Fernando Hernandes, é a primeira vez com que eu me confronto com aquilo que parece que eu busquei a vida inteira. O projeto de pesquisa com a criança, a partir dos conhecimentos prévios que a criança tem sobre aquele determinado assunto, sobre as descobertas da criança, né? Sobre aquilo que ela gostaria de conhecer, e a partir do que é interessante, o que é problema, o que é do universo infantil. Ali eu percebo sentido no meu ato enquanto professora, né? Quando eu começo a sentar com as minhas crianças e eu não digo o projeto que eles têm que fazer, eles é que me dão o caminho. Eu costumo sempre citar, eu sou bem expansiva, né? Lá no Liberato, todo mundo sabe, as minhas alunas do normal costumam dizer, as que chegam atrasadas na aula, prof, eu estava lá na escada e estava te ouvindo falar. E a minha sala é no último corredor da escola. E aí, o que acontece? Eu sou bem expansiva com as minhas crianças e um projeto me marcou, assim, porque foi em 2019 com uma turma, foi antes da Covid. E eu lembro que eu dizia para eles levarem garrafinha para a escola, para tomar água, né? E todo dia passavam pelo bebedouro e sempre tinha alguma criança botando a boca e lá
no bebedouro, e eu lembro de um determinado dia onde eu disse, não pode pôr a boca no bebedouro, porque existem bichinhos bem pequenos aí e eles transmitem doenças. E aí uma criança pegou e falou para mim assim, isso que tu tá falando é uma grande besteira. Não existem bichinhos pequenos. Eu mesmo comi um pão mofado, só tirei a parte do mofo e comi o pão. E aí, a partir disso, eu digo, não, peraí, vamos conversar. E aí eu sentei com eles numa roda e surgiu um projeto que chamava, na época, Os Pequenos Seres que os Olhos Não Conseguem Ver. Quando eu trabalhei microbiologia com as crianças, né? E a partir do que eles sabiam, e aí vieram essas afirmações do tipo, não, pode comer comida, não existe comida estragada. E aí eles me traziam tudo aquilo, foi Deus que criou as bactérias. Então eles tinham muitas dúvidas, né? E eles tinham muitas certezas também. Esse projeto, e foi bem, eu gosto de contar desse projeto, porque foi bem no pré-Covid. Nessa época também, as minhas colegas do curso normal, a minha supervisão do curso normal e eu, nós começávamos a estudar a BNCC da educação infantil, né? E aí, porque era nas escolas particulares, esses estudos tinham começado anteriormente, mas na rede pública a gente começa a se dedicar a fundo em 2019, que é quando eu vou, a ideia seria levar para 2020 na formação dos novos grupos a BNCC. E aí a BNCC, a gente sabe, toda a constituição dela, os professores envolvidos na construção desse documento, eles trazem muito da identidade de Reggio Emília, muito da abordagem do Malaguzzi, que trazem muito o que o Malaguzzi fala, da pesquisa, da interação, do conviver, da criança como protagonista, né? E aí a gente começou os estudos, veio a pandemia, a gente teve que parar com tudo ali, com as crianças, né? Mas ali o nosso grupo, e eu começo a me interessar muito pela abordagem regiana, a partir dali, das leituras que a gente começou a fazer em 2019. E aí o que acontece? Oi? Cortou, né? Não, tá tudo bem, voltou. Cortou, mas voltou? Voltou. Tá, beleza. E aí, a partir de 2019, então, eu começo a me interessar muito pelo projeto de pesquisa em cima... Tá bem no vídeo. Oi? 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 Voltou? Voltou. Tá um pouquinho fraco ainda, tá. Mas tá. Então, Tá bom. Voltou. Tá. Então, a partir de 2019, eu começo a me inteirar muito sobre a abordagem regiana e a me interessar muito sobre aquilo, e os meus projetos passam a ser de pesquisa com a criança mesmo, a ponto de, assim, eu simultaneamente começo a desenvolver mais de um projeto com as minhas crianças ao mesmo tempo. E é isso que eu venho trabalhando na formação de professores, agora na supervisão da educação infantil também com as minhas profs, né? Então a gente tem trazido essa maleabilidade que a abordagem de Reggio Emília te dá, assim. Como a criança é a protagonista, não existe aquela necessidade daquele projeto estruturado com começo, meio e fim, descrito, construído por mim, né? É o projeto que nasce da criança e, às vezes, um projeto dura um dia, né? Às vezes, aconteceu, eu tive esse ano com o jardim, umas crianças do jardim, e também o projeto foi... No período de pátio, assim, eles estavam com um problema bem sério. A gente tem uns troncos de madeira no pátio que eles gostam. A gente fez uma trilha para eles irem pulando pelos troncos. E aí, no recreio, surgiu a situação problema, com algumas crianças. Eu acho que eram no máximo 8 crianças. Eles queriam brincar, mas os troncos estavam virando. E aí, a gente tinha aquele problema e tinha que resolver. Então, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a jogar perguntas, como é que a gente pode resolver isso? Uns lembraram que com as pazinhas podia levantar um monte de areia, prender, e eles começaram a modelar, e eu documentei tudo aquilo durante o recreio, enquanto a gente resolvia, né, durante o período de pátio. E é isso que eu descubro, né, mais recentemente, dessa possibilidade que a abordagem regiana te dá
de tendo a criança protagonista, eu me transportar mais para o universo dela, o meu encontro com ele ser menos professoral, né? E a pesquisa ser entendida por mim, pelos professores que eu coordeno, pelas minhas alunas, que é o que eu tento ensinar, a pesquisa nascer e se constituir com a criança, né? É a projetação, né? A lógica é deles e eu estou ali como observadora e como quem vai dando as orientações. Eu não gosto da palavra molde, né? As orientações. Eu vou conduzindo junto com eles, mas os resultados não são meus. Os resultados são deles, né? E isso acontece o tempo todo, é muito dinâmico, né? E eu me retiro com isso dessa... eu lembro que a escola que eu estudava aqui em Porto Alegre, no ensino fundamental, ela era tradicional. E na sala de aula tinha um tablado. Os meus professores ficavam dando aula em cima do tablado. Quando eu olho para trás, hoje, como professora de educação infantil, essa profissional que eu sou hoje, eu percebo que depois da BNCC e dentro da abordagem regiana, eu saio de cima do tablado, né? Eu passo a ser parceira das minhas crianças nesse processo de construção do conhecimento, e não quem vai ensinar. Eu não quero ensinar nada para eles, né? Até porque eu acho que eles me ensinam muito mais. E aí é assim que eu vou me constituindo, né? E tomara que venham outras. Eu costumo dizer para as minhas alunas do normal, se abordagem, se aparecer outra coisa que me convença mais, eu vou seguir, né? Mas hoje, onde eu me encontro, é dentro da abordagem que nos foi lindamente traduzida, né, pelo Malaguzzi. Isso que tu fala, né, é muito rico para a gente pensar que é uma trajetória que a partir desse momento da chegada dos projetos na tua vida, tu começa a construir a tua eu até anotei isso, porque eu achei essa palavra muito interessante e difícil de falar, professoralidade. É. Tu começa a constituir isso com as crianças. E isso não é uma coisa comum de a gente ver na trajetória profissional. Geralmente eu me constituo professora, por mais que eu diga que a partir da minha experiência, eu não tenho essa trajetória de estar com as crianças, muitas vezes, da forma disponível que tu nos contou que tu estás, né? Mesmo como supervisora, pelo que tu me falou, essa coisa do pátio, dos troncos, e agora na supervisão que acontece. Então, isso me alimenta, né? Não é só, como é que eu vou te explicar? Não é só uma questão, é uma escolha de vida, né? Não é só, claro, das minhas escolhas, a educação foi a minha escolha profissional. E eu entendo o meu papel e a postura né, e toda a minha caminhada como professora que devo ser. Mas eu preciso te confessar que isso alimenta a minha alma. Estar com as crianças alimenta a minha alma e me faz ter vontade de acordar amanhã e voltar para a escola, né? Eu me preocupa muito e eu falo direto para as minhas alunas assim, gurias, dentro de todas as profissões, de todas as ciências, dentro da ciência humana, a educação é a mais humana entre as humanas. E a educação infantil, dentro das ciências, né, da humana das humanas, a gente trabalha com quem mais precisa. Então, ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a gostar de ser professor, a querer ser professor, porque isso é uma questão é uma inteligência, né? Se a gente vai citar Gardner, é uma capacidade, a gente acaba se encontrando nessa profissão. Ninguém é obrigado a ter a mesma inteligência que eu. Mas a partir do momento que eu fiz essa escolha, eu preciso me entregar. Por quê? Porque dentro da educação infantil, eu vou trabalhar com quem mais precisa, quem recém chegou no planeta. Quem chega na escola... quem chega na escola todo dia, porque o que acontece? Para mim, para ti, para as minhas alunas, muitas vezes, para os meus colegas, é mais um dia de trabalho.
para as crianças, eles com certeza eles vão entrar com o olho brilhante e eles vão encontrar alguma coisa que ontem eles não tinham visto até então que existia na escola. Hoje a gente teve um papo cabeça lá, as crianças e eu, porque nós fizemos uma compra de brinquedos. E eu estava trabalhando junto com as minhas colegas professoras, as professoras da infantil, sobre a importância deles cuidarem daqueles brinquedos. E aquilo que eu via enquanto a gente conversava, sabe, tanto eles estavam encantados com aqueles brinquedos novos que chegaram, a gente comprou umas peneiras, uns potinhos de alumínio que eles podiam brincar na praça, colher, aí compramos uns baldinhos também. Eles vendo aquilo, os olhos brilhavam, eles estavam muito motivados para brincar. E ao mesmo tempo eles entendiam que eles iam ter que cuidar daquilo. E aí foram todos para o pátio, foi uma experiência muito rica. Claro, não sei se amanhã vai ser igual, porque os brinquedos já não vão mais ser uma novidade. Mas eles amaram aquela vivência e se comprometeram a cuidar. Não tem nada que eu tenha vivenciado, fora a maternidade, fora as relações de amor puro que eu tenho aqui constituídas com a minha família, não tem nada mais lindo e mais enriquecedor para mim do que essa vivência com as minhas crianças, né? É quando eu realmente aprendo, é quando eu tiro energia para continuar, é quando eu tenho esperança no Brasil, né? É quando eu encontro sentido para minha existência aqui na Terra. Não sobrevivo, eu vivo, né? Que lindo, que depoimento lindo. E, pô, super sinto conexão com isso que tu diz, eu sinto a mesma coisa. Eu, cada vez que eu vou para a escola, hoje eu passei a tarde na escola com as crianças, e é sempre enriquecedor. Eles sempre vêm, eles sempre te dizem coisas, te perguntam coisas, te questionam, né? E é incrível quando tu te abre para ouvir e estar com as crianças, como é diferente do teu cotidiano, né? É muito diferente daquele cotidiano em que eu sou uma professora, né, em práticas diretivas, em práticas em que eu quero manter as crianças sob controle, em que eu quero que todas façam o que eu planejei, né? Como a Gabi colocou aqui, a diferença entre um planejamento que advém de um adulto, né, e toda a perspectiva da projetação, né, que é essa coisa de estar junto, estar na parceria, estar com, né? Então isso é esplêndido. Eu gostei muito de te ouvir, realmente é uma inspiração, como algumas colegas e alunas tuas estão dizendo. E que bom ver que tem inspirações assim. E me conta mais um pouco assim, então, quando tu falou que essa coisa de estar com as crianças vai alimentando o que tu vai oferecer na formação, eu queria que tu falasse para nós, que eu acho que talvez um diferencial aqui dessa entrevista da tua experiência, né? Que como que então as crianças trazem luz para algumas coisas teóricas, por exemplo, que tu vai trabalhar com as tuas alunas. Tu consegue falar para nós um pouco de como tu faz essa relação, que pelo visto é empolgante, pelo que as tuas alunas colocam aqui. Eu até fico preocupada assim, com o que elas trazem, porque eu me sinto mais responsável ainda. O que eu penso? Quando eu entendo do meu papel como formadora delas, né? Então, o que acontece? Eu não consigo me desprender dos estudos de caso. Toda a minha aula vai ter sempre um estudo de caso. E é por isso a minha preocupação em estar com as crianças, porque eu quero alimentar as minhas aulas. Eu já trabalhei várias disciplinas ao longo desses anos no magistério. Então, trabalhei psicologia do desenvolvimento, eu trabalhei fundamentos da educação, eu trabalhei legislação. E aí, todas essas disciplinas, o que eu sentia a necessidade, porque eu sou uma pessoa que até por ser passional, né? Acho que nesse nosso bate-papo já deu para perceber que eu sou bastante passional, bastante afetiva. Eu não consigo entender que as minhas alunas vão entender as teorias, né? Piaget, Gardner, Vygotsky, qualquer teoria, até mesmo Malaguzzi, sem eu contar uma história da vida que eu vivi ali com as crianças. Então elas sabem, né? Todas as minhas aulas têm sempre uma história para eu contar, ou elas contam e eu faço uma conexão de alguma coisa que eu vivi, mas na prática lá das crianças. Então, se eu vou falar, por exemplo, lá em psicologia do desenvolvimento que eu trabalhei,
sobre egocentrismo, eu vou trazer para elas, eu vou ilustrar com histórias que eu vivi ali com as crianças, da disputa de brinquedos, da necessidade da gente estar trabalhando a oralidade, para que a criança consiga expressar os sentimentos, para que quando ela vai pegar um brinquedo que o outro amigo tá na mão, ela consiga aprender a negociar. Então, tudo isso que a criança, quando ela vai ainda na disputa de brinquedos, né? Porque é o que elas vão me trazendo as histórias que as afligem, e aí eu vou contando as minhas histórias, os meus erros, os meus acertos, e vou ilustrando com essas histórias a teoria do Vygotsky, por exemplo. Vou ilustrando com essas histórias o Piaget. E aí isso vai ficando mais real para elas, né? Então, o que acontece? Eu vou fazendo essa caminhada e são essas vivências que eu tenho ali de manhã e de tarde com as crianças que vão subsidiar minha prática de noite com as minhas profs também. Agora, eu estou com uma turma de projetos, eu vou construir projetos com eles, mas eu estou com as minhas gurias de estágio, né? As gurias de estágio, elas têm todo um nervosismo, assim, quando elas entram, tu sabe, porque tu foi supervisora, né? Então elas chegam com uma expectativa muito grande e o medo do erro muito grande, né? Então eu costumo dizer para elas assim, gurias, eu não nasci professora, eu me constituí professora ao longo desses anos e errei muito e gosto de contar as histórias dos meus erros, né? Tem histórias que até eu ficaria a noite inteira contando, mas tem resbaladas que eu dei assim durante a minha profissão que me fizeram aprender a professora que eu não deveria ser, né? E sim, é bem. Agora eu estou lendo aqui, né? Que acho que foi a Gabi que escreveu, que é interessante nesses dois papéis. E é realmente, porque eu me mantenho sempre atualizada, nesse sentido de saber o que as minhas gurias buscam, as minhas alunas. O que acontece? Se eu tivesse afastada da sala da educação infantil, eu não saberia o que eu sei que elas estão vivendo, por exemplo, com essas crianças que vieram depois da pandemia, né? As crianças que vieram no contexto pós-pandemia não são as mesmas crianças que viveram antes. Então, isso é o principal balizador das minhas práticas no magistério. Eu preciso dos dois mundos, né? Sim, é verdade, tocou num ponto importante, né? As crianças voltaram um pouco diferente, né? Mas eu, na minha experiência, eu sempre digo que as crianças foram muito resilientes. Sim. Muito resilientes. Sim. Elas lidaram esplendidamente com tudo de uma forma inesperada mesmo, assim, porque eu lembro que elas voltaram para a escola, as famílias tinham tantos medos, tantos receios, né? E elas voltaram tão felizes e com tanta vontade de estarem com os amigos e de estarem na escola, que eu acho que foi assim, preencheu o coração da gente que estava em dúvida, né, nessa volta. O que me preocupa, né, e o que eu trago muito para o magistério é isso. Gurias, eu tenho 48 anos de idade hoje. Eu passei 2 anos e meio, 3, da minha vida dentro de uma pandemia, e isso me abalou demais, né? E machucou com todo mundo. A gente ouvia falar de morte todos os dias, a gente ouvia falar de pessoas próximas que se foram, né? A gente tinha o medo constante. Mas a gente tem, como adultos, a capacidade de dialogar, de falar das nossas dores. Imagina essas crianças que nasceram ali 1 ano antes da pandemia, que são as que estão chegando agora para mim no jardim. Essas crianças que viveram tudo isso, não tiveram contato, não tiveram interação, né? Ficaram em casa e ainda não conseguem comunicar os seus sentimentos, como a gente sabe já. Estão escrevendo ali, eu estava lendo. Então, o que acontece? Eu tenho muita, eu não sei, a palavra é muita compaixão. Acredito que seja isso, muita compaixão pelo que essas crianças que chegam agora na escola viveram. Porque um pedacinho assim da minha vida já foi muito doído para mim. Imagina passar a vida inteira, ter nascido numa pandemia, né? E é essa empatia que eu peço que as minhas alunas tenham com as nossas crianças, né? Porque, assim, a gente como adulto, a gente muitas vezes tem uma visão muito... Parece que a gente esquece de quando a gente era criança, né? A gente costuma dizer assim, para uma criança, o que tu vai ser quando tu crescer?
Mas a gente deveria mais se perguntar o que eu deixei de ser agora que eu cresci, né? O que eu deixei de ser daquilo que eu era quando... Hã? Ótima pergunta. É, e é isso que eu quero que as minhas alunas, que a gente que... Tem um monte de gente, eu acho que são 8h30 da noite, talvez um pouco mais, tem quase 30 pessoas aqui que se dedicam a assistir uma live para falar de educação. Então, assim, o que a gente que se dedica à educação deixou lá para trás? Esqueceu de quando era criança. E é isso que eu quero, que as gurias, as minhas alunas, as professoras minhas lá da educação infantil no Liberato, que elas percebam. E a gente não pode perder isso. A gente não pode deixar as nossas crianças perderem isso também, né? Então, Karine, nossa, assim, encantador te ouvir, né? É exatamente, pergunta terapêutica mesmo, da gente pensar o que a gente perdeu, né? Quando foi A gente se crescendo. ingessa. O inverso, exatamente, né? Nosso olhar fica contaminado e o da criança não é, né? Ele é tão espontâneo, né? E o futuro? Me conta um pouco assim, tudo que tu construiu até agora, o que que tu sonha ainda como professora? O que que tu deseja alcançar tanto para ti, pessoalmente, como para a educação do nosso país, assim? O que tu Sim. tem para nos dizer? Então, quando eu era bem jovem, né, bem jovenzinha mesmo, logo que eu me formei do magistério, e eu não tenho vergonha de dizer que eu era muito imatura, eu sonhava assim, eu sempre fui muito sonhadora, né, o sonho nunca me abandonou ao longo da minha vida, assim, é ele que me alimenta. Eu sonhava em ser ministra da educação, eu brincava, né, eu quero ser ministra da educação. À medida que eu fui à medida que eu fui amadurecendo e vendo os governos passarem, eu acabei percebendo que não precisa muito para ser ministro da Educação algumas vezes, né? Então, a minha ambição nesse sentido, ela acabou sendo, tipo, não digo nem que é um sonho secreto, ela não é mais um sonho, né? Eu percebi que não é isso que eu quero. O que eu quero todo dia? Eu quero o meu presente e o que eu projeto para o meu futuro. Em primeiro lugar, é continuar tendo essa esperança na educação que eu tenho, né? Quando eu defendi a minha lá na banca da faculdade, eu lembro que um dos professores que me interrogou, ele ao final, assim, quando ele foi para a parte dos comentários, ele disse que eu era muito romântica e eu fiquei ofendida quando ele me disse aquilo, né? E eu ouvi isso muitas vezes durante a minha trajetória profissional. E hoje eu sinto orgulho, porque quando uma pessoa diz que eu sou romântica, que eu sou sonhadora, na verdade ela está dizendo para mim, nesses anos todos, nesses 31 anos, tu não perdeu o teu encanto, o teu sonho, a tua esperança no ato de educar. Então, para o meu futuro, eu projeto continuar, e eu acho que se os políticos não me derrubaram até agora, eles não me derrubam mais, né? Teve uma gestão da prefeitura aqui de Porto Alegre que, meu Deus, se eu sobrevivi àquela gestão, a gente sobrevive a todas as outras. Desculpa o comentário entre parênteses. Mas, assim, eu quero continuar mantendo viva essa esperança que eu tenho em educar. E quando eu falo essa esperança, eu falo das minhas crianças pequenas, que vão pela primeira vez na escola, no Jardim A, que é o que a gente atende, e a minha esperança na continuidade, porque toda a turma que eu formo no magistério, né, quando sempre o dia do meu ano, eu preciso te confessar, o dia mais feliz da minha trajetória profissional, todo ano é o dia da formatura das minhas alunas do magistério. Por quê? Eu também amo o primeiro dia de aula, mas o dia da formatura é o dia que eu sei que eu nunca vou morrer. Por quê? Porque eu deixei um monte de lição para aquelas gurias, eu dei muita risada, eu dei algumas broncas, né? Eu peguei no pé, elas ficaram com medo de mim no estágio, mas daqui para sempre, daqui à eternidade, elas vão lembrar das minhas aulas, porque eu sou tagarela mesmo, e eu quero que vocês vão no Liberato sim. E aí, quando elas se formam, é o dia que eu sei que eu sou
como é que tinha aquele filme do Highlander, né? Eu vou passar para sempre eu vou existir para sempre, né? Eu vou ser eterna, infinita, porque Isso! elas, elas vão me levar para sempre, reproduzindo isso com as crianças. E o que mais me toca é que eu sou formadora de professoras que vão trabalhar nas comunidades periféricas aqui de Porto Alegre, que é quem mais precisa. A grande maioria das minhas alunas ou foi trabalhar nas escolas conveniadas ou nas escolas de bairro dos bairros periféricos. E isso me dá uma esperança no futuro que tu não imagina, porque ali, ó, a Leila dizendo que se formou comigo. Porque o que acontece? As gurias vão trabalhar com quem mais precisa de educação no Brasil. Quer mais do que o futuro? É claro que profissionalmente eu também tenho algumas ambições, né? Eu já cheguei a comentar contigo. Eu quero me especializar mais. Agora, em outubro, eu vou fazer uma viagem de estudos para a Itália, para tomar lá na fonte, né, a, a, da teoria do Palaguzzi, vou pisar no chão que ele pisou, vou ver a primeira escola que ele fundou. Então, assim, vou estar dentro de duas escolas lá, então vai ser muito legal isso. Tipo, acho que dentro de tudo que eu estudei, eu acho que isso vai ser um presente que eu vou receber. Depois disso, eu ainda tenho um projeto de fazer um mestrado na área da educação, quero trabalhar com formação de professores, né? Quero, dentro dessa proposta, dessa linha mais humanista, né? Da importância da formação do vínculo, da importância da criança como protagonista nas suas aprendizagens, como a gente pode trabalhar com esses futuros professores, uma vez que esses futuros professores foram educados dentro do método tradicional, né? Como se desconstruir e se reconstruir professor. É assim que eu quero me formar. E aí eu quero caminhar sempre na formação de professores também. Daqui para frente é formação de professores sempre, mas sem nunca deixar a educação infantil. Que lindo! Ah. Um sonho lindo, mas eu fico muito feliz de saber que você vai a Régio, que vai beber na fonte direto, que vai poder olhar as Tô maravilhas. louca para chegar o dia, eu vou em outubro. Então tá pertinho. Aí na volta a gente vai estar mais empolgada ainda, a gente vai lá te Boa. visitar e conta Ah. como é que foi, né? E como é que tu te sentiu lá e como é que as coisas novas que estão circulando por lá. Sim, Que eu bom. tô louca para saber. Bom, fico muito feliz. Eu adorei esse nosso papo, eu achei assim sensacional as coisas que tu falou, a tua espontaneidade, o que vem do teu coração, dá para perceber que vem do teu coração o que tu fala, que realmente é um sonho, né? Como tu falou, é um projeto de vida, a educação para você, e isso é lindo de ouvir. Porque a gente vive uma realidade um pouco difícil de que o curso de educador não é um curso inspirador hoje para os jovens, muitas vezes, né? Aquela coisa de, não vai ganhar dinheiro, é uma profissão desvalorizada, e é tão lindo ver, né, que é como você falou, né, é uma profissão humana, né, de É. cuidar dos recém-chegados, e isso é fundamental, né? Quem vai cuidar desses recém-chegados se houver um desencantamento com a profissão de educador? E é uma pena que não seja melhor valorizado, porque as pessoas não se dão conta quando são dependentes, né? E basta ser que o tempo em que a escola teve fechada, ela fez muita falta, né? Com certeza. Principalmente para as crianças. Então, quero te parabenizar, né? Sonho lindo, diz uma aluna, pelo que eu vi pelos comentários dela, uma ex-aluna, um sonho lindo, seu, muito legal mesmo. E eu super apoio e agradeço a oportunidade de ter te conhecido nessa live. Eu é que agradeço. Primeiro, eu agradeço a lembrança, depois, eu agradeço a sensibilidade de vocês ao lerem o meu texto no segundo contato, né? E principalmente, assim, a oportunidade que eu estou tendo hoje de dividir um pouco do que me constitui, né? E muito do que eu acredito. Então, eu
eu vou ser sempre agradecida a vocês por essa oportunidade. Ah, Toba, mas outras terão, né, Gabriela? Ah. A gente vai, vai pensando coisas. A Zelo sempre faz um trabalho muito inspirador, no sentido mesmo de inspirar outras práticas, de inspirar outros professores. Tanto que o seminário da Zelo ele surgiu com essa ideia de olhar para práticas inspiradoras e as professoras poderem beber na fonte, que é uma das outras, né? Que é muito mais rico isso, né? Então, é sensacional. E, ó, a Gabriela falou que ela quer as suas alunas no seminário. A gente vai ter uma nova edição do seminário, né? Então, a gente vai com certeza mandar tudo para ti, para que tu possa divulgar e elas venham participar e contar as coisas lindas que elas aprendem com E você. muito, Então, viu? Elas muitas vezes não acreditam no potencial delas, que eu vejo que é gigantesco. ai, que, olha aí, gente, estão escutando a prof? Ah, Você que sabe, né? Com certeza, com certeza. E um dos trabalhos da formação é mesmo esse empoderamento, né? É dizer para as professoras que elas podem fazer a diferença. E acho que tu é um exemplo de alguém que tem uma atuação local e com essa tua atuação local tu te torna inspiração e consegue fazer a diferença. E como tu disse, tu vai deixar tuas sementes. Então, isso eu acho que é sensacional. Eu queria agradecer, então, dizer que a gente vai encerrando, chegou o nosso tempo, mas que eu fiquei muito feliz, então vou deixar tu te despedir das tuas fãs que estão aí. Foi foi não, elas, assim, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para agradecer, né? Se eu sou a professora que eu sou, é porque eu tive alunos. Isso não é. Elas sabem, né? As minhas alunas, as pessoas que não me conhecem, né? Mas tomara que eu tenha oportunidade de um dia conhecer, a gente se conhecer pessoalmente. Mas quem me construiu essa profissional foram os alunos que cruzaram a minha vida. Muitas vezes, não algumas. Eu não lembro do nome, né? Eu encontro com um aluno, eu não lembro do nome, mas eles falam alguma coisa, eu lembro de uma história. E essas histórias, essas pequenas histórias que eu vivi com cada um deles durante todos os dias, fora as férias, né? Mas durante todos os dias letivos desses últimos 31 anos, é que fizeram a professora Karine ser como ela é hoje. Então, o que eu tenho para dizer é obrigada para os meus alunos, né, para as minhas alunas, por me escolherem, por confiarem em mim, por serem, para serem para me permitir, né, conviver com eles, trazer conhecimento, aprender muito com eles também, né. Eles são a minha razão, assim, né. Tem até ali, ó, a Leila é ex-aluna minha, né, e é isso. Então, muito obrigada para vocês e muito obrigada para quem dedicou, que não me conhece, tá aqui na live, e especial, assim, para vocês, da Zelo, e para elas. Obrigada, Karine. Obrigada pela tua generosidade de vir contar a tua história aqui com a gente. A gente fica muito feliz. A gente vai se despedindo, então. Muito obrigada também para quem veio, que teve a oportunidade de ouvir esse depoimento lindo, inspirador. Eu desejo boas práticas para todos e que, como você falou, que a vida nos oportunize, que a gente se conheça pessoalmente. Então, gratidão. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.